Beleza. Novamente, boa noite a todos. É um prazer tê-los mais uma vez por essa plataforma digital. E em nome da SICVESP, eu dou boas-vindas a todos. Hoje, o tema do nosso webinar é sobre transplante cardíaco, doador marginal e proteção miocárdica. E também o transplante cardíaco pediátrico. Para falar sobre esses temas, nós temos dois membros da diretoria da SICVESP e cirurgiões cardiovasculares do estado de São Paulo de grande prestígio e grande expertise nesse tema, que são o Dr. Marcelo Laneza Felício, coordenador do programa de transplante cardíaco do HC da Unesp e chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. E também o Dr. Leonardo Miana, que é, além de diretor científico da nossa sociedade, é cirurgião do Programa de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do INCOR, HCFM USP, e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Então, para iniciar esse webinar, eu chamo o Dr. Marcelo Laneza Felício para falar sobre doador marginal e proteção miocárdica. Marcelo, é um prazer tê-lo nessa noite de quarta-feira conosco na plataforma digital do Zoom. Prazer é tudo meu, Gustavo. Queria dar os parabéns aí para a SICVESP e a Contat pela organização desse webinar. Aqui vamos dar início aqui para a aula. É só um pouquinho. Consegue ver? Não compartilhou, não? Ainda não, Marcelo. Está dando alguma mensagem para você? Deixa eu ver aqui. Agora está iniciando. Assim. Beleza. Tá ok. Então, a gente vai falar sobre doador marginal e proteção miocárdica. Declaro que a gente tem ausência de conflito de interesse dessa apresentação. E aqui os dados da última publicação da BTO, onde ela mostra como está inserido o Brasil no mundo em relação ao número de doadores efetivos por milhão de população. E o Brasil ocupa a 25ª posição desse ranking. Apesar de estar numa crescente o número de doadores efetivos do Brasil, ainda está muito além da doação dos Estados Unidos e principalmente da Espanha, que é o primeiro em número de doadores efetivos, mais que o dobro do Brasil. E quanto à necessidade estimada do número de transplantes, hoje no Brasil a gente realiza apenas 20% da necessidade de transplante. E um dos principais responsáveis por essa baixa demanda é a recusa familiar. Então, para o doador se tornar efetivo, após o diagnóstico e fechado o protocolo de morte encefálica, no Brasil há necessidade do consentimento familiar. E tem se mantido essa taxa em torno de 40% de recusa familiar à doação no momento da entrevista. Esses dados são da Secretaria de Saúde, da Central de Transplante, mostrando os dados da doação entre o ano de 2019 e o primeiro semestre desse ano. Então, houve uma queda da notificação. Isso se deve também ao momento que estamos vivendo da pandemia, principalmente em maio e junho. Quanto ao coração, nos 2 anos, no primeiro semestre, a queda maior de oferta e de transplantes realizados de coração
foi em torno de maio e junho. Comparando o primeiro trimestre com o segundo trimestre, ou seja, antes da pandemia e pós-pandemia, houve uma queda de 30% do primeiro para o segundo trimestre desse ano. Não tem como falar de transplante aí nesse cenário que a gente está vivendo sem mencionar o transplante na pandemia. Então, nesse cenário do Covid, houve já uma redução de oferta de doadores em torno de 30%. E isso se dá porque o doador, ele compete com o paciente com Covid pelo leito da UTI e também pela ventilação mecânica. E os centros também têm uma preocupação do contingenciamento de recursos, de redirecionar recursos para a pandemia. Enfrentou-se também problemas de desabastecimento das instituições. Alguns centros de São Paulo e aqui no interior isso foi bem visível, a falta de insumos temporariamente, mas houve também. Quanto à condição do órgão ofertado, a gente tem notado que o doador é um pouco mais instável. Um aumento maior do uso de drogas vasoativas e também isso se deve à manutenção do doador. Tem que contar que nesse momento da pandemia tem várias UTIs novas dentro de instituições, UTIs improvisadas, enfermarias que foram transformadas em UTIs e equipe com menor experiência devido ao deslocamento de funcionário e a baixa também do pessoal que tá trabalhando na UTI. A captação na pandemia, a gente tem notado que não caiu a qualidade de todas as OPs dentro do estado de São Paulo e também de outros estados. O pessoal não medindo esforço para tentar manter um mínimo de transplante, então eles estão tentando deixar o doador numa UTI onde não está internado pacientes com Covid. Hoje a oferta é realizada com o doador testado para coronavírus 19, então é feito o RT-PCR para todos os doadores. E a gente tem que considerar uma maior taxa de captação à distância. Dos doadores do Estado, houve nesse ano tornou-se positivo 7% dos doadores efetivos de coração. Então, de todos os doadores efetivos para o coração, 7% testaram positivo. E nesse cenário da baixa demanda, da grande demanda e baixa oferta de órgãos, a gente está trabalhando com uma maior taxa de doação aqui no interior com doador marginal, um doador com critério estendido. Uma publicação recente de 2020 do grupo da Áustria, do Dr. Resch, aqui ele elenca alguns critérios do doador marginal. E dentro dos critérios que ele coloca, a idade acima de 40 anos, a desproporção do IMC do paciente, se ele está positivo para hepatite C, também o índice de massa corpórea do paciente, hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma fração de ejeção reduzida, abaixo de 45, altas doses de drogas vasoativas, o doador recebendo, o doador tabagista e o uso de droga ilícita, principalmente de cocaína, história de diabetes, doadores que tiveram resituação cardiopulmonar e hipotensão transitória e doadores também reanimados. Esse grupo francês, ele além desses critérios semelhantes do doador marginal, ele também coloca um critério associado com uma perda do enxerto, um maior risco, o doador do sexo feminino. Considerando que a França, naquele ranking de número de doadores efetivos, já está em 7º daquele ranking. A França participa bastante da doação, apesar de ter uma população mais idosa mas necessita bastante de órgãos lá. Tem em Paris
está localizado nos maiores centros de ECMO do mundo. E aqui a última publicação da International Society for Heart, Lung Transplantation, mostrando que, comparando o sexo do doador e do receptor, apesar das curvas mostrarem paralelas, apenas o doador feminino para o sexo masculino apresentou diferença estatística para a sobrevida do paciente. A nossa taxa de doador feminino para masculino do nosso serviço encontra-se em torno de 38%. Então, a gente utiliza também esse tipo de doador para receptor. E aqui o gráfico da Sociedade Internacional, mostrando que a Europa ela utiliza a maior taxa de doadores do sexo feminino, quase 40%. A América do Norte, uma proporção um pouco menor, e os outros países onde nós estamos inseridos, que eles colocam não Europa e não Estados Unidos, uma taxa menor ainda. Esse grupo, além desses critérios de doador marginal, ele coloca o tempo de isquemia, e criando um score para mortalidade a curto prazo, ele pontua a isquemia conforme o tempo de isquemia. Então, quanto maior a pontuação, maior o score de risco do paciente para os transplantes ortotópicos. E esse gráfico mostra também a taxa de mortalidade conforme a isquemia. Quanto maior o tempo de isquemia, maior a mortalidade. Foi muito utilizado o score de risco de sobrevida quanto ao doador, mas os últimos trabalhos têm pareado o doador marginal com a gravidade do receptor também. Porque o doador marginal acabava sendo utilizado para aquele paciente que estava mais grave, Intermex 1, porque não ia suportar a espera do doador ideal. E vários trabalhos, os últimos trabalhos que estão sendo lançados, eles estão pareando no score de risco não só o doador, mas sim também a gravidade do receptor. E esse grupo aqui, do Dr. Smith, ele pontua e ele achou um ponto de corte abaixo de 17 e acima de 17. E quanto maior o score, também teve impacto na mortalidade desse grupo. Esse grupo também, ele também coloca o doador standard e com critério estendido. Uma curva de mortalidade, houve diferença em consideração do receptor. David Joyce, da Mayo Clinic, analisou a sobrevida em um ano e também viu que notou que quanto maior o risco, o score de risco, maior a mortalidade. E verificou também a importância desse pareamento de risco do doador e do recipiente influencia na sobrevida após um ano. O mesmo grupo colocou outros critérios, como a distância do tempo transplantador, além do tempo de isquemia e da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esse trabalho do Dr. Kusch, ele mostra as principais causas de recusa do órgão. E as principais que no grupo dele foi idade acima de 50 anos, também o sexo feminino, a causa do acidente cerebrovascular, hipertensão, diabetes, troponina elevada, hipertrofia, a disfunção do ventrículo esquerdo e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esse grupo de Kentucky, ele coloca um gráfico causando cada vez mais o doador que sofreu parada cardíaca, que foi reanimado de uma parada cardíaca.
E nos trabalhos, nos seus resultados, ele notou que não houve diferença estatística, não houve significância entre os doadores que passaram por uma reanimação e os doadores sem reanimação. Não houve diferença na mortalidade. A grande pergunta é: esperar por um órgão ideal ou usar um órgão marginal? É claro que o órgão ideal é o sonho de todo transplantador, porém, muitos de nós nos deparamos com aquele paciente grave, em assistência, em piora da disfunção renal, hepática, o paciente que está piorando a função hemodinâmica. E para esse paciente, o doador marginal acaba se tornando a grande alternativa e ele passa a ser um doador ideal. Esse trabalho do grupo de Kentucky, ele comparou os pacientes que foram os pacientes de lista de espera que colocaram assistência de longa permanência, HeartMate 2 e o HeartWare, com os pacientes que receberam doador marginal. E, como conclusão, ele viu que não teve diferença estatística, diferença na mortalidade inicial entre o doador marginal e a instalação de dispositivos de longa permanência. Porém, no final de 3 anos, houve uma tendência de abrir a curva aqui com menor sobrevida para os pacientes com dispositivo. Isso se deve também à evolução da doença e às complicações dos dispositivos, sem contar na qualidade de vida. Um paciente que recebeu um coração marginal, ele goza de uma maior qualidade de vida com o paciente com um dispositivo. Além do que, esse paciente com dispositivo, nesse grupo de dados, foi colocado para paciente com ponte para transplante. Então, é um grupo que precisa ser submetido ao transplante. A gente não está levando nem em consideração o alto custo dos pacientes com dispositivo. Então, o doador marginal tem aumentado a taxa de uso devido à oferta não cobrir a grande demanda. Cada vez mais tem utilizado e se falado em recuperação de órgãos. Nos Estados Unidos tem grupo que já está usando pacientes doadores, não só que tiveram parada cardíaca, mas sim parada circulatória. Eles colocam um termo até de recondicionamento do órgão, mas é recuperação do órgão. Eles recirculam esse coração e tentam reabrir esse coração para ser utilizado. Além do Transmedics, que é um dispositivo que procura manter o coração perfundido na captação de longa distância. Então, pessoal? Tá, estou acabando aqui. Se estão usando esse tipo de artifício, por que não pensar no doador marginal? Além do que, no Brasil, os programas de assistência circulatória são bastante deficitários, não tem dispositivo para todo mundo. A gente acaba transplantando o paciente com tempo de lista elevado, cada vez mais pacientes mais graves. Hoje, a grande maioria são pacientes priorizados e que isso leva a um alto custo hospitalar, maior tempo de droga vasativa e de dispositivo, sem contar do óbito de lista. Aqui uma foto do Transmedics, um dispositivo que durante o retorno da captação, o órgão ele vem perfundido. O nosso centro de Botucatu, no Hospital de Clínicas, está localizado bem no centro-oeste do estado, apesar de ser uma posição estratégica para captação. Todas as nossas captações necessitam de transporte aéreo. Então, a gente já parte da premissa que Botucatu necessita, por necessidade, trabalhar com uma alta taxa de doador marginal. Foram 15 transplantes realizados, 7 transplantes durante a pandemia,
e estamos indo para o 8º, a gente está com o paciente em sala, e logo a gente vai começar o 8º transplante da pandemia. Sempre a gente ouviu que o tempo máximo de isquemia cardíaca seriam 4 horas, mas a literatura e a experiência de um serviço novo, do nosso serviço, tem mostrado que essas 4 horas é o ideal, mas ainda está caindo por terra, tem que ser revisto essas 4 horas, já que a demanda é muito grande e a gente tem usado cada vez mais doador com isquemia longa, e isso, o que tem ajudado bastante é o desenvolvimento e a consolidação das soluções de proteção do miocárdio na captação, como a solução HTK custodiol. Já é uma realidade também na Europa e nos Estados Unidos. Mais de 40%, 42% da Europa usa um paciente com tempo de isquemia alta, acima de 4 horas. Estados Unidos um pouco menos, 20%, até porque tem um programa bem organizado. E aqui é onde estamos incluídos uma taxa de 28%, sem contar com uma menor parcela de isquemia acima de 6 horas. A nossa taxa de uso de isquemia acima de 4 está em torno de 92%. A gente realiza captação à distância com o apoio do AG, da Polícia Militar. Vale a menção aqui do grande empenho da Central de Transplantes do Estado, que não tem medido esforço para ajudar a gente na logística, e eles têm sido bastante atuantes para a captação de órgãos à distância. Então, a gente usa, na grande maioria, quando é dentro do Estado, o AG da Polícia Militar, e para os outros estados, aqui uma captação no Mato Grosso do Sul, e sempre aviões da Força Aérea Brasileira, aqui no Paraná e aqui em Goiás. Então, a gente já esse ano fez captação em 4 estados. Então, hoje, este ano, a captação em outro estado, ela perfaz 50% das nossas captações. E a gente acaba usando, para a proteção desse órgão, a solução HTK custodiol, que foi desenvolvida pelo Dr. Brett Schneider nos anos 70 e 80, e aqui no seu manuscrito inicial, ele já colocava o uso do aminoácido tampão no desenvolvimento das soluções. O Dr. Brett Schneider, assim como o Dr. Preutz, eles acreditavam que a proteção do coração é igualmente importante quanto a parada do coração. Então, essa solução HTK custodiol, ela tem uma baixa concentração de potássio, uma baixa concentração também de sódio e cálcio intracelular, é uma solução intracelular. E essa baixa concentração de sódio e cálcio otimiza a inativação da função celular em decorrência da retirada de sódio e cálcio do extracelular. Acaba inibindo os canais rápidos de sódio a nível da membrana, inibindo o potencial de ação da célula cardíaca. Também na composição da solução HTK, temos a histidina, com uma elevada capacidade de tamponamento extracelular. Ela mantém o pH em níveis adequados, promovendo um aumento da tolerância isquêmica. É importante também pela inibição de citocinas envolvidas na lesão celular, protegendo também quanto à lesão de reperfusão. O triptofano confere a proteção às membranas, é um estabilizador de membrana celular, e também importante na inativação de radicais livres. E o alfa-cetoglutarato confere energia durante a indução da cardioplegia e também na reperfusão do coração. É uma solução que tem uma concentração elevada de manitol,
importante na manutenção da osmolaridade, reduzindo o edema celular. Uma solução com baixa viscosidade, e essa baixa viscosidade ela permite uma perfusão mais rápida e homogênea através da microcirculação. Com isso, a gente vai ter um rápido resfriamento, uma rápida parada do coração e uma rápida proteção do órgão. Aqui comparando a solução custodiol com soluções também bastante usadas, é uma solução com baixa concentração de sódio, em comparação às demais, a Santomas e a Deunido, baixo potássio, baixo cálcio, a osmolaridade igual às outras, com manitol, a histidina, triptofana e o cetoglutarato, e enquanto as outras usam o sistema tampão do bicarbonato, eles usam a histidina como tampão. A solução ela deve ser armazenada em torno de 2 a 10 graus, uma temperatura de infusão entre 4 a 8 graus. Esse é o nosso protocolo de uso do custodiol na captação. O volume de administração em torno de 20 ml por quilo. A gente acaba usando a dose máxima de 2 litros. E é uma solução que tem um tempo de infusão dependente, em torno de 6 a 10 minutos. A necessidade desse tempo de infusão para fazer a parada rápida e também para a ação da histidina, do triptofano e do cetoglutarato como fonte de energia. A pressão de infusão, a gente usa uma pressão em torno de 120 milímetros até a parada, aqui para armar a válvula aórtica. Depois que inicia a infusão e a gente descomprime as câmaras cardíacas com a abertura da cava inferior, descomprimindo o ventrículo direito e das veias pulmonares para descompressão do ventrículo esquerdo, aí a gente reduz a pressão de infusão em torno de 60 a 80 após a parada. É importante lembrar que como é necessário a descompressão do coração, porque a pressão de perfusão do miocárdio ela depende da pressão diastólica da aorta menos a pressão diastólica do ventrículo esquerdo. Então, quanto menor a pressão do ventrículo esquerdo, vai ser melhor também a pressão de perfusão. E no backtable, quando o tempo de isquemia ultrapassa 2 horas, na chegada do órgão à sala, antes do implante, a gente realiza, infunde mais 1 litro da solução de custodiol. Aqui alguns dados dos nossos órgãos captados. Então, o doador feminino para paciente masculino em torno de 33%, doadores com presença de hipertensão arterial sistêmica 13%, droga-adição 27%, a maioria com uso de droga vasoativa com noradrenalina, 80%, 30% estava tomando adrenalina, 38% dos doadores estavam em vigência de infecção controlada e 84% de uso de antibióticos, alguns até com três classes de antibiótico. Quanto ao laboratório, com hemoglobina menor de 10 em torno de 33%, a média de leucócito 18.000, creatinina maior que 1,3 em torno de 20%, uma CKMB elevado maior que 100, 20% dos pacientes. Ainda no estado de São Paulo, a gente tem uma deficiência da realização do ecocardiograma para os doadores. E dos nossos doadores, em torno de 47% não tinha eco. Então, o paciente é avaliado pela ficha que é colocada na central e também tem a avaliação local pela nossa equipe durante a captação. 2 pacientes sofreram parada cardiorrespiratória, foram reanimados, um com 6, outro com 30 minutos. E a captação de hoje também é de um paciente que teve parada cardiorrespiratória de 8 minutos. 2 pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, um com 14 e outro com 15 milímetros. E a grande maioria com uma isquemia maior que 4 horas.
Apenas o último transplantado nosso, ele teve um tempo de isquemia menor que 4 horas. E aqui, só para ilustrar, esse é um paciente que recebeu um coração marginal, um coração hipertrófico, tinha uma parede de 15 milímetros e de um órgão que foi captado no estado de Goiás, uma captação à distância. Então, um tempo de isquemia longo, de um coração hipertrófico e que a solução cardioplégica proporcionou uma captação com segurança. Essa foto foi tirada no ambulatório de transplante, de acompanhamento dos pacientes transplantados. Essa foto foi tirada com 3 semanas de transplante. Esse paciente acabou recebendo alta, um senhor de 64 anos, com 2 semanas de transplante. Ele já estava em casa e esse aí é o retorno, 1 semana após o transplante no ambulatório. De um coração marginal com tempo de isquemia longo e um coração hipertrófico. Quando as possibilidades estão em baixa, mergulhe em seus recursos, você tem mais do que pensa. Inovação, muitas vezes, não é incorporar novos recursos, e sim saber usar os recursos que já temos. Com tudo isso, com o uso de captação de órgão marginal, que é a nossa realidade aqui no interior do estado de São Paulo, a gente acaba apresentando um tempo de lista um pouco mais baixo, enquanto o tempo geral do estado, em torno de 30 meses, no nosso programa inicial, o nosso tempo de lista, ele perfaz em torno de 3,6 meses. E a gente consegue, com isso, uma sobrevida semelhante à do estado, né? Que é a sobrevida de Botucatu e a sobrevida do estado. Então, como considerações finais, o doador marginal é uma alternativa a ser colocada frente à grande demanda de receptores e à baixa oferta de órgãos. O nosso serviço, a sobrevida com doador marginal, é semelhante à sobrevida global no estado. A solução cardioplégica HTK custodiol possibilita o uso de órgãos marginais com segurança. A captação de órgãos marginais com HTK custodiol reduz o custo de tratamento através de menor tempo de fila de espera do paciente, principalmente do paciente priorizado, com menor tempo de uso de droga vasoativa, menor tempo de assistência circulatória mecânica e também um menor tempo de internação do paciente priorizado. Obrigado. Parabéns, Marcelo. É realmente um serviço de grande destaque que vem se consolidando como uma grande força de transplante no interior de São Paulo. Eu aproveito e já chamo o Dr. Leonardo Miana para dar sequência no nosso webinar e falar sobre transplante cardíaco pediátrico. Léo? Obrigado, Gustavo. Marcelo, você pode descompartilhar a sua para eu compartilhar aqui, por gentileza. Queria já aproveitar 2 coisas. Primeiro, agradecer aí a parceria da Contat. Segundo, avisar o pessoal que está aí que tem uma enquete em andamento, só nem metade das pessoas responderam. São 3 perguntas rápidas, não demora nem 30 segundos. Todo mundo responder aí para a gente ter esse resultado. No final, a gente dá o resultado aí da enquete. Se todo mundo tiver interesse, perguntinha simples, só para a gente ter uma noção. Então, agradecer também a SICVESP e o empenho de toda a diretoria, da qual honrosamente eu faço parte. Então, eu também agradecer o convite, porque foi decidido em reunião que a gente ia palestrar. A gente tem bastante experiência com transplante cardíaco pediátrico e vamos passar para vocês um pouco da nossa experiência e da literatura e do que a gente tem feito, e principalmente das diferenças com relação ao transplante cardíaco adulto, que o Marcelo já tão brilhantemente explanou aí, fez um levantamento muito bacana, e a gente vai só complementar com as diferenças e particularidades do transplante cardíaco pediátrico. Também não tenho conflito de interesse com relação a nem essa nem nenhuma apresentação.
Então, esse é o relatório de 2018 da International Society for Heart and Lung Transplantation, de pacientes receptores de coração a menos de 18 anos. Né? Então, a quantidade de receptores menor que 1 ano em roxo, 1 a 5 anos azul claro, vermelho 6 a 10 anos e verde de 11 a 17 anos. E mostrando que vem, que agora está muito em moda falar da média móvel, né, por causa do Covid, mas então a média móvel vem subindo, assim, nitidamente. Claro que às vezes cai de um ano para outro, sobe, como aqui no Covid também, de um dia para outro cai, mas a média móvel nitidamente está subindo no transplante cardíaco pediátrico no mundo todo, né? Pelo menos nos países que reportam para a ISHLT. O número de serviços que reportam também vem aumentando, a gente imagina que o número de serviços que realizam também está aumentando, e você veja que pouco os serviços que realizam menos transplantes, 1 a 4 por ano, cresceu só 9 casos, menos de 10%, e quase dobrou o número de serviços que realizam mais de 5 transplantes. Então, 5 a 9 quase dobrou, de 16 para 29, e de mais de 10 transplantes por ano também aumentou bastante, de 15 para 24. Então, vocês vejam que 1/4 dos serviços realizam mais de 5 transplantes. No entanto, esses 25% realizam 75% dos transplantes cardíacos pediátricos no mundo. Apenas 1/4 são naqueles 159 serviços que tem 1 a 4 transplantes por ano. Então, a minoria dos transplantes. Então, a gente observa que para realizar transplante cardíaco pediátrico e de cardiopatia congênita é necessário determinada expertise, uma experiência que vem sendo acumulada, porque não é, a maioria dos casos não é tão simples assim. Esse é um levantamento que nós fizemos sobre a América Latina em 2014, né? E só para, já está ficando datado esse dado, mas a gente realizava no Brasil cirurgia cardíaca pediátrica, que tem em Coraçãozinho, estão marcados os locais que tem serviço que opera transplante cardíaco infantil. Então, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Em São Paulo tem vários, né, na cidade de São Paulo e no estado, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, davam a média nesses 14 anos, 15 anos, de 14 transplantes por ano. Enquanto isso, no Paraguai, realizava 2 transplantes por ano, no Uruguai, 2,5, a Argentina ficava em segundo, 6,7, a Colômbia com 5 transplantes por ano, Peru apenas 1, Chile apenas 1 e México também. Apesar do México ter diversos serviços de transplante, realizava apenas 1 transplante em média por ano de crianças, né? No Brasil, como no resto do mundo, também vinha aumentando a taxa de transplantes cardíacos pediátricos realizados no ano. Esses são dados até 2013 no Brasil. São dados que a gente foi levantando juntamente com os serviços. E aqui em azul está registrado com quanto desses casos o INCOR representava. Então, nitidamente, a gente percebe que o Instituto do Coração é o serviço que mais transplanta criança no país, um dos maiores da América, talvez também o maior da América Latina, e também está entre os maiores do mundo. Então, entre 2010 e 2013, uma média acima de 20 casos por ano. Então, poucos serviços no mundo transplantam, programas de transplante cardíaco pediátrico realizam tamanho e volume de transplantes. Então, esse são todos os nossos casos, até hoje 261 transplantes. A gente realizava muito pouco no início, nos anos 90, menos de 5 casos em média por ano. Depois aumentou um pouquinho, entre 2000 e 2010, em torno de 5 a 10. E de 2011 para cá, por diversas mudanças no programa, aceitando mais aumentando a lista de receptores, aceitando mais doadores, como o Marcelo falou, a gente tem ampliando, os estudos vêm demonstrando que é possível, a cardioplegia tem melhorado, e eu vou falar um pouco sobre a nossa proteção mais para frente, e a gente tem realizado agora mais casos, aí chegamos a um pico de 24 transplantes em 2014, mas agora em média 15 a 20 transplantes. Tivemos esse ponto fora da curva no ano passado, a gente não sabe explicar por quê, foram apenas 7 casos, apenas 7 miocardiopatias dilatadas, não é
não vinha sendo o nosso corriqueiro, a gente não consegue explicar por quê. Não foi, claro, dos motivos foi que a gente não tinha verba para captação à distância com jato próprio, a gente dependia da FAB e não teve nenhum outro motivo, mas a gente teve menos transplantes. E esse ano mesmo, com a pandemia, já realizamos 16 casos agora até domingo, foi o último. Esses são os locais em que a gente teve receptor, então quase todos os pacientes do Brasil inteiro, quase todos, de quase todos os estados vêm para nós, apenas nunca transplantamos nenhum paciente do Tocantins, nem Roraima, nem Rondônia, que a gente tem a notícia, mas de todos os outros estados veio criança para receber órgão aqui no Instituto Coração. Com relação à captação, o Marcelo mostrou a experiência deles, a nossa, nós publicamos em 2014, a gente captava só 10% em outros estados. Vocês viram que o volume até 2012, até 2010, principalmente, não era tão alto, a gente captava mais dentro do estado, um ou outro em Belo Horizonte, sul de Minas, no Rio, em Brasília e Goiânia, e no Paraná, e um caso em Florianópolis. De 2013 para cá, isso mudou, hoje a gente ampliou, 25% dos casos são transplantados em outros estados, então foram 6 casos em Minas Gerais, um caso no Rio, um caso em Vitória, 6 casos aí, um no Distrito Federal, um em Goiânia e 5 no Distrito Federal, 2 em Campo Grande, 6 no Paraná, sendo mais na capital, Curitiba, e alguns até no interior, 6 em Florianópolis, ou em Santa Catarina como um todo. Então, para isso, a gente teve que fazer alguns ajustes, principalmente na proteção. Com relação ao aceite de órgãos e a oferta, então a gente tem bastante pouca oferta para pacientes menores, né? Você vê que pacientes menores do que 10 anos, a gente tem pouca oferta desse tipo de pacientes, e a gente acaba utilizando também muitas das nossas recusas, tem um dado melhor, muitas das nossas recusas, agora após 2013, muitas das nossas recusas são em pacientes maiores, a gente aceita só 3% de pacientes entre 30 e 40 anos de oferta. Acima de 40 anos a gente não aceita nenhum para criança, e a gente perde muito por mismatch de peso, de índice de massa corpórea, mas também por ofertas de doadores em muito má condição, principalmente crianças, né? Você vê ofertas abaixo, em menos de 10 anos, mesmo assim a gente só aceita 17,5%, mesmo querendo muito aceitar, porque às vezes a condição, muitos pós-parada, muitos com problemas pulmonares ou de outros tipos de asfixia, com muita parada respiratória de muito longo tempo, mesmo sem eco a gente tende a aceitar, mas às vezes a condição é muito ruim e a gente acaba só aceitando 20%. E no geral a gente aceita de 10% a 15% dos órgãos. Por idade do receptor, a distribuição por idade, esse aqui também dados entre 92 e 2012, nossas primeiras experiências dos primeiros 20 anos, que a gente publicou em nossa revista, mostrando que 62% dos casos eram entre 1 e 10 anos, 27% acima de 10 anos e apenas 11% menores do que 1 ano. Aqui são as experiências dos serviços com menos transplantes e com mais transplantes. Você vê que o nosso dado batia muito mais com serviços americanos e europeus que realizavam menos transplantes, operando menos crianças menores. Isso mudou um pouco. Agora, 2013 a 2018, a gente dobrou o número de pacientes menores do que 1 ano e aumentou também os pacientes entre 1 e 5 anos, mas ainda assim metade dos pacientes são acima de 10 anos, ficando entre aqui os serviços que realizam entre 5 e 9 casos por ano e 1 e 4 casos por ano no registro internacional. Com relação à etiologia, também até 2012 a gente tinha a grande maioria, 78% de cardiomiopatias, 3% retransplantes e 19% a 20% cardiopatias congênitas. Muito se assemelhando bastante à experiência europeia, diferente da norte-americana, em que 40% mais são cardiopatias congênitas nos programas de cardiologia pediátrica. Nos últimos anos, aqui em 2012 e 2020, nós realizamos 145 transplantes, do total de 261, quer dizer, menos tempo, mas mais transplantes. A gente realizou já
33% de cardiopatia congênita, e quase chegando na experiência americana, 60% de cardiomiopatia e 6% de retransplantes. Como eu disse, as diferenças principais do transplante em cardiologia pediátrica, principalmente nas cardiopatias congênitas, são pacientes que têm destrocárdia, paciente com ausência de tronco pulmonar ou de artérias pulmonares, que as artérias pulmonares são desconectadas, ou tem estenose nessas artérias pulmonares, presença de veia cava superior persistente, operações de Fontan e Glenn prévias, hipoplasias de aorta, como hipoplasia e tal, as heterotaxias, onde você tem a cava inferior esquerda meso, ausente, bifurcada, ou pacientes com shunts antigos, Blaylock's, né, antigos calcificados, pérvios, longe, fez na criança, o paciente cresceu, e às vezes aqueles Blaylock's infiltrados no meio do pulmão, que você tem que dissecar e ligar, porque senão a SEC vira uma catástrofe, e conferem bastante desafio nesses pacientes. Vou mostrar alguns casos para vocês terem uma ideia. Esse é um paciente de 1 ano, que veio para a gente para transplantar com um pouquinho menos de 1 ano, mas ele tinha uma atresia pulmonar com septo íntegro, chegou no período neonatal aqui. Muito interessante, esse paciente veio do Piauí de ônibus, 3 dias de ônibus, com a mãe no colo, com esse paciente dependente desses 2 canais que nutriam a pulmonar direita e a pulmonar esquerda. Chegou aqui saturando 50 e tinha uma veia cava superior esquerda persistente também. Então ele depende desses 2 canais, já tinha um estreitamento quando chegou, criança desaturando, e ele acabou fazendo 2 stents, um stent para esse canal para a pulmonar direita e outro para a pulmonar esquerda, que saía do arco. Ficou bem, teve alta e ele retorna com disfunção ventricular. E aí precisa ir para o transplante. Aqui acho que é só uma foto, não é um vídeo. Achava que era um vídeo. Então aqui é uma foto dos stents sendo removidos, para poder depois unificar utilizando o próprio enxerto. Então aqui o vídeo da cava esquerda, que foi utilizada com a inominada longa do doador, né? A gente utilizou a inominada do doador para conectar, e as pulmonares, a gente retirou o coração com o tronco pulmonar e as artérias pulmonares, e nós tomosamos a artéria pulmonar do doador diretamente na artéria pulmonar direita e esquerda do receptor. Então, um transplante um pouco mais complicado, mas nada absurdo, anatomicamente é fácil de entender e de compreender, mas nem sempre é assim. Às vezes são casos um pouco mais difíceis. Esse, por exemplo, um defeito de septo AV total desbalanceado, com ventrículo esquerdo hipoplásico, isomerismo à direita, a veia cava superior, a veia cava inferior drenava separada das veias suprepáticas, então a cava inferior drenava aqui, meso, né? E as suprepáticas esquerdas drenavam no átrio isomérico à esquerda. E era um PO de Fontan, então já tinha sido um Fontan complicado, faliu e veio para o transplante. Então aqui mostrando a cava inferior aqui, as suprepáticas distantes lá à esquerda. Além disso, tinha uma destrocárdia também, o coração estava todo ali no hemitórax à direita, para completar ainda mais. A gente sabe que Fontan são os piores transplantes, destrocárdia, mais as drenagens separadas. Então aqui o tubo do Fontan extra, aqui está nas tomosadas suprahepáticas à esquerda, e aqui ele era intra-extra, ele entrava dentro do átrio, o tubo, e nós tomosava meso lá com as cavas. A gente então rebateu esse tubo que consistia com as suprahepáticas e a cava inferior, rebateu para a direita, e anastomosou o coração lá à direita com a cava inferior do doador, abriu a pleura esquerda e jogou o coração para a pleura esquerda. Essa é uma forma de se transplantar também. Vou mostrar outras. Aqui nos sítios inversos, isoladamente, que a gente pode fazer, essa é uma técnica, foi feita em um caso aqui, nós não temos fotos, infelizmente, que é você fechar as veias pulmonares esquerdas, ampliar o órtico das veias direitas e colocar o coração totalmente rodado, né? Fazendo a anastomose invertida, então pega o lado mais esquerdo e anastomosa com o lado mais à direita do coração. A cava inferior fica numa posição meio que invertida, né? Com o coração com a face posterior para anterior, anterior para posterior.
e aí, com isso a ponta fica para a direita. Você inverte de anterior para posterior, posterior para anterior. Nesse caso tinha duas cavas, então uma cava foi conectada com um tubo e a outra cava foi anastomosada direto. A pulmonar passou por baixo da aorta e a aorta foi tirada com todo o arco e ele passou e anastomosou o término lateral na aorta que ficou do receptor. Esse é um caso com transposição corrigida das grandes artérias, com síntese inverso. É um paciente que nunca tinha sido operado. Era uma transposição corrigida que evoluiu com disfunção ventricular. E na transposição corrigida, então, a gente tem a transposição dos vasos, né? A pulmonar fica mais à direita, a aorta ascendente fica mais à esquerda, a cava superior fica à esquerda e a cava inferior também fica à esquerda. As veias pulmonares não tem muito problema. Então, essa é uma foto do caso. Então, aqui a gente tem a artéria pulmonar, a aorta, a aurícula, a cava superior vai estar aqui, e o coração era meso mais para destrocárdico. Então, como é que foi feita a técnica? Fechada parcialmente o orifício das pulmonares, deixada a aorta bem longa, a cava superior aqui, e foi deixado bastante tecido atrial direito, foi feito um pouch, uma bolsa com essa pulmonar que foi fechada e anastomosada depois término lateral. Os vasos da base desta forma. A gente tem uma foto aqui. Então, essa bolsa, esse pouch de átrio com a cava inferior que está à esquerda, para ela ficar à direita. As veias pulmonares não tinham grande problema. O problema maior é a distância, né, que fica bem distante aqui, as veias pulmonares da cava. A gente também deixa bastante cava do doador sempre que possível, né, naquela velha disputa com o pessoal do fígado. Fecha um pouco a pulmonar aqui, podendo anastomosar. E, infelizmente, para a cava não teve outro jeito senão botar um tubo sintético aí de 10 de Dacron. Esse é o outro desafio que eu comentei. Paciente com um tubo calcificado, antes de já estar enchido, a gente já vê um blelo que é esquerda calcificado. Nesse caso, felizmente, a gente conseguiu, foi em horário comercial, vamos dizer assim, a gente conseguiu fazer em sala híbrida o transplante e o pessoal da hemodinâmica veio e colocou um coil, um dispositivo, um device, um Platzer-like, e eles fecharam com o oclusor, fecharam esse blelo que facilitou muito a confecção desse transplante. Então, esse agora é outro caso, essa é uma ressonância, uma foto de ressonância. Isso tudo aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas isso tudo aqui é átrio esquerdo. É uma transposição corrigida das grandes artérias que tinha uma correção fisiológica prévia, evoluiu com uma insuficiência da válvula tricúspide, né, sistêmica, com agigantamento do átrio esquerdo, perdendo o domicílio, então tinha um índice cardiotorácico de quase 1 no átrio esquerdo que perdia o domicílio. Aqui alguns cines da ressonância, isso tudo era átrio esquerdo, o jato da insuficiência tricúspide, e o tamanho do átrio esquerdo do coração ficava esmagado, apesar de um pouco dilatado, principalmente o ventrículo direito bem dilatado, o átrio esquerdo nem deixava o coração crescer muito, ele bem colado na borda, né? Os vasos transpostos e a pulmonar posterior, a aorta mais anterior, e o átrio esquerdo desse tamanho todo que vocês estão vendo aí. Então a gente foi, inicialmente aqui o átrio esquerdo mais uma vez, a gente foi para tentar fazer bipulmonar, né? Só que era tão distante, tão longe uma pulmonar da outra, de tamanho tão grande o átrio, que a gente optou por, felizmente eu não tenho foto, estava tão difícil a cirurgia que eu nem tive tempo de pedir para tirar foto, foi de madrugada também. Mas a gente foi aplicando esse átrio, aplicando entre as pulmonares, aplicando mais para posterior, mais para a esquerda, mais para a direita, e fizemos aqui uma boca menor que nós estamos vendo. Então, esse é o átrio esquerdo do doador. Isso tudo é o que restou, tirou bastante átrio, mas mesmo assim, isso tudo restou das veias pulmonares e do átrio esquerdo do receptor. Então, ainda fica, né, um átrio esquerdo ainda grande.
Felizmente tem isolamento das veias pulmonares para evitar a arritmia, mas a gente deixou essa paciente anticoagulada, pelo menos enquanto esse átrio não se remodelar, a gente espera que ele se remodele depois. Esse transplante foi há pouco tempo, então a gente não tem muita noção da história natural. Ela está bem, mas tem um mês só de transplante. Mas a nossa experiência publicada em 2014, dos pacientes com relação ao tempo de isquemia, então, na época inicial, a gente trazia o receptor para o INCOR. Em transplante infantil, nos anos 90, o professor Miguel ele trazia o receptor, ia lá com o avião, buscava o receptor e tirava aqui. Então, a gente chegava a ter até 9% com menos de 60 minutos de tempo de isquemia. Isso não existe mais, né? 30% entre 1 hora e 2 horas, 25% entre 2 e 3 horas, 15% entre 3 e 4 horas e ainda assim 14% entre 4 e 6 horas e mais do que 6 horas, 5% dos nossos transplantes. Mas o tempo de isquemia não impactou na mortalidade. Quando a gente avalia, mas quando a gente começou a fazer muito, como eu mostrei para vocês, aumentando muito o índice de reoperações, retransplantes, pulou de 3% para 6%, o de cardiopatia congênita, que quase dobrou, de 19% para 33%. Então, mesmo com o óbito geral não sendo afetado pelo tempo de isquemia, o óbito precoce, menos que 7 dias, com a disfunção primária de enxerto, era afetado pelo tempo de isquemia. O óbito, nos casos de cardiopatia congênita, também foi impactado, em pacientes PO de Fontan também, e em pacientes com assistência, principalmente por ECMO pré, também era impactado pelo tempo de isquemia. Então, com isso, a gente mudou. Em 2000, a gente usava a solução de ROI, que era o protocolo de Loma Linda, que é uma cardiopatia muito pouco usada no Brasil, e a gente passou a usar o custodiol em 2015. A gente avaliou esses dados e viu que talvez a gente precisasse de uma cardioplegia que tivesse uma duração melhor, uma proteção um pouco maior. Nós não temos dados pós-2015 para avaliar que se mudou, se melhorou, se não, mas a gente fez essa mudança em 2015. Então, aqui mostrando a curva de sobrevida do registro internacional. Em roxo, as crianças menores que 1 ano. Crianças menores, a mortalidade é um pouco maior, geralmente é em torno de 10% a 15% nos serviços nas crianças maiores e um pouco mais, 20%, 15% a 20% nas crianças menores do que 1 ano. Mas você vê que a criança adapta melhor ao órgão e a criança menor que 1 ano tende a ter uma sobrevida a longo prazo melhor comparada às outras idades, que são muito semelhantes entre elas. Então, a sobrevida média em crianças menores que 1 ano acaba sendo 22 anos, entre 1 e 5 anos, 19, 6 e 10 anos, 14, muito semelhante entre 11 e 17. Essa é a nossa sobrevida atuarial. A gente tem uma mortalidade inicial de 10%, depois em 1 ano 20%, 80% de sobrevida, 81%, e a sobrevida média é em torno de 14 anos nos nossos pacientes. Quando a gente compara a miocardiopatia, a sobrevida é melhor, principalmente impactada pela mortalidade inicial, que é menos de 10% na miocardiopatia, mas supera 20%, 25% nos pacientes com cardiopatia congênita e reoperações. Então, isso é impactado no nosso gráfico de sobrevida. Então, quando você avalia de 2012 a 2018, o número de transplantes em verde, o número de óbitos em amarelo, e observam que o maior óbito está relacionado quando a gente transplantou mais cardiopatia congênita. São os pacientes que dão mais trabalho, geralmente os pacientes que morrem são os pacientes que têm cardiopatia congênita. Não todos, né? Claro, que nós tivemos 10 cardiopatias congênitas em 2013, tivemos 4 óbitos, 10 cardiopatias congênitas de novo em 2014, muita assistência. A gente vai mostrar também isso para vocês daqui a pouco. Então, essa é também da nossa publicação, que a gente quase não teve doença vascular do enxerto e linfoma nos primeiros 5 anos, mas depois há um aumento exponencial, chegando a 30%, 25% de linfoma e doença linfoproliferativa e doença vascular do enxerto, que em 15, 20 anos aumentando muito. Então, a gente está observando bastante nos últimos anos. A gente aumentou só esse ano, dos 16 transplantes, 3 foram doença vascular do enxerto e retransplante. E infecção e rejeição, tem o pico inicial, depois se estabilizam, mas quase todos os pacientes após 15 anos vão ter pelo menos um episódio de infecção e ou de rejeição. Esse é um estudo que a gente realizou aí em 2008 ainda, mostrando que os pacientes, quando a gente não dispunha de assistência, pacientes que evoluíam com choque cardiogênico,
25% morriam antes mesmo de serem liberados para o transplante, e os outros 50% que a gente conseguia listar, a gente só conseguia transplantar 25% deles, ou seja, 12,5% dos pacientes que evoluíam com choque a gente conseguia transplantar, e aí o resultado era mais ou menos razoável, com 20% de mortalidade. E o óbito em lista, então, atingia uma grande maioria dos pacientes, no total 90%. Com isso, tem sido observado no registro da sociedade que em torno de 30%, né, chegou um pico em 2013, 14, de 34, 32, e agora vem se estabilizando em torno de 30% dos pacientes em cardiopatia congênita são transplantados em assistência. Claro que a maioria deles, vou voltar aqui para vocês verem, a maioria deles são dispositivos de longa permanência, então em verde aqui, que é o VAD ou o coração artificial total, então o dispositivo esquerdo para criança menor o Berlin Heart, ou então o HeartMate, o Heartware, principalmente a gente tem usado em crianças de 20 quilos, na verdade nós temos Heartware um caso só, HeartMate um caso só, HeartMate 3, né? O Heartware a gente não tem ainda no Brasil. Ou o paciente que usou ECMO depois VAD, ou está com os dois uma porcentagem pequena, e só ECMO, aí menos de 5% eles realizam fora. Essa é a nossa experiência que a gente publicou em 2018, realizamos em 29 pacientes assistência, sempre com curta permanência de início, que é o que a gente dispõe, né, na prateleira, sendo 40% em ECMO, 59% bomba centrífuga. A gente teve 40% de mortalidade com a bomba centrífuga e 60% de transplante. Em ECMO a gente teve 20% de mortalidade, 33 foram transicionados para Berlim, uma doação e 2 pacientes de convênio. Agora a gente já tem mais, né? Já temos mais 3 Berlins implantados. Desses, 50% então de ECMO foram transplantados, mais 50% dos Berlim foram transplantados. Então esse resultado está publicado aí na revista, quem tiver interesse, 2018. Essa é a nossa experiência assim, de assistência, então, dos pacientes transplantados desde 2012, quando começou a nossa assistência em transplante, então 18%, chegamos a 30% e 25% em 2013 e 2014. Depois nós começamos a selecionar mais, principalmente aquele que ia para assistência, aquele que ia transplantar em assistência. A gente tem uma mortalidade alta, como vocês viram antes, em 2014, eu vou mostrar ainda depois, porque a gente estava transplantando pacientes mal em assistência, em ECMO 15, 20 dias, já com disfunção orgânica, e esses pacientes, pela nossa publicação, eles morriam mais. Então a gente foi diminuindo, vocês veem que nos últimos anos a gente diminuiu muito, 2017, 20 transplantes, nenhuma assistência, e 2018, 16 transplantes e apenas 1 ou 2 assistências. Então, nossa relação de mortalidade também com o volume de assistência, a gente caiu o volume de assistência, caiu a mortalidade. Por outro lado, obviamente, a gente aumentou a mortalidade em fila. Então, o que a gente tem lutado agora é para ter mais assistência de longa duração e menos apenas o ECMO, e você não ter para onde ir depois. A criança pequena, você coloca em ECMO, e aí a criança fica bem 10 dias, 15 dias, depois começa a ficar mal, e você fica mantendo ela viva, mas em disfunção orgânica, e aí aparece o órgão, você fica num grande dilema entre implantar ou não, se você não tiver para onde transicionar com assistência de longa permanência. Esse é o nosso risco de óbito univariado, né? Não é multivariado, mas cardiopatia congênita, o odds ratio é de 2, morre 2 vezes mais do que a miocardiopatia. O ECMO como ponte para o transplante aumenta 5 vezes a mortalidade, principalmente porque eu falei para vocês, a gente, como usa só o ECMO, você acaba transplantando pacientes piores, a gente tem evitado isso atualmente. O tempo de isquemia, como já mostrei para vocês, não foi significativo até o momento. O tempo de SEC, sim, ou seja, pacientes com cardiopatia complexa, com implante difícil, com problemas técnicos maiores, reoperações, o tempo de SEC maior impactou na mortalidade. Essa é a nossa sobrevida atorial de sobrevida em azul, miocardiopatia, em verde, cardiopatia congênita, e em amarelo, univentricular, o Fontan, pós-Fontan, que é bem pior a sobrevida. Como inferência, a gente sabe que o transplante é uma alternativa padrão ouro, eficaz para tratar as mais diversas cardiopatias, e vai desde um procedimento relativamente corriqueiro, quando você tem uma minhoca dilatada, paciente eletivo, vem de casa, captação em São Paulo, até grandes desafios, anatomias muito complexas, assistência pré-transplante, captação à distância. A mortalidade em lista ainda é alta, principalmente nos priorizados.
assistência de longa duração ideal, porém tem custo elevado para o nosso meio, nós estamos lutando para conseguir. Temos alternativas nacionais, estamos lutando para ter nosso DAV-INCOR pediátrico, que eles podem melhorar esse cenário. Obrigado a todos. Vamos abrir, o Gustavo agora assume, né, Gustavo? Sim, Léo, parabéns pela apresentação, casos realmente muito desafiadores e é um prazer poder ouvir alguém com tanta Está experiência. sem som, Gustavo? E agora voltou? Beleza. É um prazer ouvir alguém com tanta experiência falando sobre esses casos que realmente são extremamente desafiadores para todos nós, principalmente para aqueles que trabalham diretamente com a cardiopatia congênita pediátrica. Bom, eu vou abrir agora para questões. Nós vamos ter o resultado da enquete, que vai ser liberado daqui a pouco. Eu tenho Peço que uma o pessoal questão. vote ainda, né, Gustavo? Só 59% das pessoas votaram. Quem não Pessoal, respondeu aí, entra lá na enquete e responde para a gente aí, gente. é muito simples, são 3 perguntinhas e isso vai acrescentar bastante para toda a nossa sociedade em termos de ter uma visão do que está sendo utilizado como proteção miocárdica. Eu queria, enquanto o pessoal se aquece aí para fazer perguntas, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. O Marcelo falou sobre o doador marginal, mas a respeito do que acontece também nos transplantes hepáticos, aonde eles começam a discutir sobre o receptor marginal. Existe alguma consideração quando você vai utilizar um doador marginal para um receptor e aquele receptor ele teria uma prioridade? Como é que funciona isso em relação ao coração com o conceito de receptor marginal? Isso se aplica no transplante cardíaco? Se aplica no nível de priorização. Então, todos os pacientes são inscritos numa lista única e corre uma lista paralela de pacientes priorizados. Então, se ele está priorizado numa assistência circulatória, ele sobe na lista. Se ele está priorizado em droga vasoativa, hoje também prioriza com tempestade elétrica, um paciente com ventilação mecânica. Mas quando sai o órgão, ele é ofertado para quem está mais alto na lista. E aí cabe a cada equipe o critério de usar ou não esse doador marginal. Como hoje a gente estava com uma paciente já descompensando função renal, hepática, paciente com assistência circulatória, é uma paciente que ela acaba piorando em qualquer momento e ela não suporta um doador melhor. Então, a gente foi ofertado um doador, um paciente até com uma parada, foi reanimado por 8 minutos, com droga vasoativa, com uma logística não tanto interessante de tempo de isquemia, mas com a melhora das soluções protetoras, para esse paciente, esse órgão marginal era realmente uma grande alternativa. Então, isso que o Gustavo colocou é muito interessante. Ele é marginal, mas para esse paciente é o que pode salvar a vida dele. Legal. A Natália pergunta aqui se nós devemos individualizar a qual receptor transplantar um órgão de um doador marginal ou na atual realidade podemos estender a sua indicação e como garantir resultados superiores ao tratamento clínico. Penso eu que a primeira parte da pergunta já ficou dentro dessa questão do receptor marginal, né? Se você tiver mais alguma consideração, por favor. Mas como garantir resultados superiores ao tratamento clínico convencional, eu acho que valem alguns comentários até a respeito da proteção miocárdica.
prática. Cortou, Gustavo, para mim? Bom, a proteção miocárdica é bastante importante, né? Então, a partir do momento que se estabelece um protocolo para a equipe, então a gente acaba otimizando os nossos resultados. A gente acaba usando a solução HTK e que tem permitido a captação de órgãos marginais com tempo de isquemia longo, corações pós-parada cardíaca, corações hipertróficos, corações com altas doses de drogas vasoativas. Então, a gente procura, primeiramente, respeitar o tempo de infusão da solução e a pressão também de infusão. E o que é algo bastante importante é a descompressão das câmeras. Quando a isquemia ultrapassa 2 horas, a gente acaba repetindo quando o coração chega em sala, no back-tempo. Isso garante um tempo de isquemia de segurança durante o implante do órgão e que vai implicar também nos resultados e a evolução clínica do paciente. Agora eu tenho uma pergunta para o Léo. Léo, agora com os melhores resultados no tratamento das cardiopatias congênitas, é fato que vem aumentando o número de indivíduos adultos, ou pelo menos adolescentes, indivíduos maiores, não apenas crianças, que vão chegando numa fase mais crucial de evolução da doença, vão seguindo o curso, a história natural da sua doença. O transplante para esses indivíduos, ele tem sido um game changer? Ele tem mudado a história natural desses pacientes? Ou ainda, nesse grupo de doentes, ele ainda é pouco utilizado aqui no nosso meio? Eu queria que você relatasse um pouco a sua experiência em indivíduos indivíduos adultos ou indivíduos um pouco mais velhos do que habitualmente se realizava no passado. Então, ótima pergunta, é super pertinente, super atual. Os adultos com cardiopatia congênita, eles são uma população que vem crescendo no mundo todo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, é uma preocupação, inclusive, é uma nova classe de pacientes em que cada vez que a gente opera, como você disse, opera com sucesso, esse paciente, a gente sabe que nem mesmo a CIA não está livre de problemas no futuro, né? Às vezes uma CIA, CIV corrigidas na infância podem ter um risco maior de arritmia no futuro ou de outros problemas. Claro que eu estou exagerando, mas principalmente com relação às cardiopatias mais complexas, a gente vai precisar lidar com esses pacientes no futuro. Transposições corrigidas, atresias pulmonares, pacientes que evoluem com disfunção ventricular, falôs que estão aí evoluindo com insuficiência pulmonar e dilatação e que muitas vezes cursam com disfunção ventricular esquerda também, precisam ser transplantados. Com relação a ser game changers, o que a gente percebe é que a gente precisa ter o timing adequado de indicação, principalmente aprender a indicar mais precoce. O que eu percebo ainda no nosso meio é uma indicação muito tardia, então eu vejo muito desses pacientes morrendo em fila. E com relação ao transplante, acaba sendo aquela coisa. Quando o transplante dá certo, aí muda muito a qualidade de vida do paciente. Muitos relatam que nem sabia como era respirar normal, né, e viver normal sem insuficiência cardíaca. Já a mortalidade é alta, né? Como vocês viram, a mortalidade chega às vezes a 25%, 30%. A cada 3 pacientes, um morre. E quando é Fontan, isso é pior, pode chegar até 30%, 40% de mortalidade, né? Pacientes com disfunção pós-Fontan, porque o paciente Fontan ele tem disfunção não só do coração, mas uma disfunção sistêmica. Então, você troca o coração, mas a disfunção sistêmica da circulação está ali, né? O pulmão, o fígado, todos estão com problema e acabam acontecendo. Mas é uma opção que tem que ser mais até usada do que a gente acaba usando. Muito bom. O Breno Arcader pergunta, provavelmente para o Marcelo. Oi, Flávio, já. Marcelo, você disse que o tempo de isquemia tolerável tem sido maior no cenário do transplante de doador marginal. Qual é o tempo máximo que se tem utilizado atualmente? Rapidinho, já passo a palavra para o Flávio. Bem, Breno,
É claro que no programa de transplante a gente sempre objetiva um menor tempo de isquemia, mas dependendo da logística, onde o centro está localizado e também da oferta, a gente tem trabalhado com um tempo de isquemia cada vez mais em torno de 4 a 6 horas. É claro que em menor taxa, acima de 6 horas, mas existe relato de utilização de coração com proteção com a HTK custodiol, com tempo de isquemia até de 13 horas. Mas a gente sempre procura trabalhar abaixo de 4 e a taxa que está crescendo é entre 4 e 6 horas. Só para acrescentar nisso aí, você me permite, Marcelo, Gustavo? Claro. O grande negócio, Breno e colega, assim, é você fazer um cálculo na cabeça. Esse cálculo muitas vezes fura, né, Marcelo? A gente às vezes faz o cálculo, vai demorar, depois que tirou, que o cálculo começa a contar da hora que você clampeou a aorta lá. Você clampeou a aorta do doador, você calcula 15 minutos para fazer a cardio acondicionar o coração, às vezes mais se tiver backtable, geralmente quando é a distância vai ter backtable. Então, meia hora para você tirar o coração dali acondicionado, bonitinho, para sair do hospital. Aí você vai fazer o cálculo até o aeroporto, quanto tempo de voo, quanto tempo do aeroporto até o hospital. E aí esse tempo é o tempo perdido, né? Mais o tempo de implante. E aí você calcula o tempo de implante, se for miocardiopatia dilatada normal, você calcula mais 1 hora para implantar, né, que é o cálculo que a gente faz. E se for a cardiopatia reópica, cardiopatia congênita, às vezes 2 horas. Então vai variar de acordo com o paciente e de acordo com o que ele está precisando ou não. Às vezes o paciente está super bem, você fala 4 horas e meia, 5 horas é arriscado. Não vou. O paciente está grave, está mal, está precisando de droga e ele vai ser melhor para ele receber uma isquemia de 5, 6 horas do que ficar lá esperando mais, a gente usa. Então é pesar, balançar o receptor e o doador. Só uma colocação, isso que o Dr. Leonardo falou é muito interessante. A gente programa o tempo de isquemia na cabeça, monta toda uma estratégia, mas não é raro furar esse tempo por causa do transporte. Então, todos as nossas captações foi com aéreo, exceto uma que a gente ia voltar de helicóptero e aí começou a chover. A gente estava no centro cirúrgico, aí foi avisado que o helicóptero não ia dar para subir. Então a gente veio de carro, sorte que não era tão longe, mas mesmo assim elevou o tempo de isquemia. Na captação de hoje, a captação está sendo em Guarulhos, então de Guarulhos, de ambulância até o aeroporto de Guarulhos, para pousar em Botucatu. Mas com um problema de abastecimento da FAB, vai acabar pousando lá em Bauru e depois vindo com a polícia rodoviária até de Botucatu. Então ganhou aí, mas pode colocar mais 1 hora de isquemia. Então, sempre quando a gente monta uma estratégia, a gente tem que montar contando também esses imprevistos. Doutor Flávio, prazer tê-lo aqui junto a esse webinar da SICVESP. Mais uma vez, você é um grande nome aí do transplante cardíaco nacional e vai ser um prazer ouvir suas considerações. Gustavo, o primeiro prazer é meu, eu já me sinto família. Quero parabenizar você e o Marcelo pelo trabalho que vocês têm feito na SICVESP. Tive o prazer de estar com vocês no congresso no passado. Parabenizar o Marcelo e o Leonardo pela aula. Tá? Estamos juntos em Botucatu com o Marcelo, agora oficialmente. E eu queria saber a opinião de vocês, né, como transplantadores aí e como cirurgiões. A gente tem tido muitas discussões sobre pandemia, sobre crise econômica. E minha pergunta é bem direta, eu queria ouvir a opinião de vocês todos. Existe ainda no Brasil, né, em 2020, lugar para o transplante heterotópico, né, num mundo aí dominado por assistência de longo prazo? O que vocês pensam sinceramente disso, levando em conta as nossas dificuldades logísticas, financeiras, principalmente no setor público? Pode falar, Marcelo, pode falar. O transplante heterotópico é uma alternativa de tratamento para pacientes com pressão pulmonar elevada. A gente vê que com o desenvolvimento da assistência tem diminuído um pouco os transplantes heterotópicos, mas a assistência ainda é deficitária para a nossa realidade. Nesse cenário de
orçamentário, eu acho que tem que ser considerado em alguns casos, sim, mas estudar caso a caso, até para conseguir um mínimo de resultado. Bom, Flávio, esse também é um assunto super palpitante. Você é um estudioso disso, você sabe bem. O que acontece é que quando você tem na prateleira um made trace, um hardware, isso não entra tanto na discussão, né? Os países em desenvolvimento que têm grande aumento do uso de VADs, eles não estão discutindo mais tanto o transplante heterotópico, diferente da gente. Aqui nós temos alguma experiência com tem um colega aqui no nosso grupo, o Gaioto, todo mundo conhece. O Gaioto está começando um protocolo agora que ele está chamando de BioVAD, né? Eu estou dando spoiler dele aqui, mas ele já foi aprovado o trabalho e vai começar a usar, porque aquela dúvida, será que a gente tem que brigar com o SUS para ele liberar os VADs, a gente seguir, ou a gente tem que, como você falou, respeitar todo esse momento, não dá para gastar mais, não tem mais dinheiro, e vamos tentar uma alternativa aos pacientes? Vamos ver o que esse estudo vai mostrar aí, né? A ideia o garoto quer usar como ponte. Claro que você vai ter o problema de imunização, né? De sensibilizar esses pacientes com um órgão que não vai ser o final, mas é um risco que vai ter que ser corrido. Claro que ele vai selecionar bem os pacientes no primeiro momento, foi aprovado pela Comissão de Ética. Então, eu acho que é assim. Saiu outro dia, eu conversei outro dia com o Zé Pedro. O Zé Pedro teve um paciente que fez uma falência de ventrículo direito no pós-operatório, ele reoperou, botou em ECMO, não saiu de ECMO, ele tentou tirar de ECMO, faliu de novo, ele fez um transplante heterotópico com uma menina, uma criança, de um Epstein, e saiu até no Fantástico, não sei quem viu aí, tem uns 2 anos, eu acho, saiu no Fantástico, essa menina indo para a escola, já depois de recuperada, de 6 meses, bonitinha, e ele falou que ele apresentou esse trabalho fora, ele falou assim, pessoal ficou me criticando, porque falou, por que você não botou um VED? Mas eles não entendem que a gente não tem VED aqui, que é difícil, não consegue. Mas teve sucesso. E agora ele fica numa dúvida que está recuperando o coração dessa criança. Então ele usou como ponte até para recuperação. Ele falou assim, agora eu estou com medo danado de tirar esse órgão, agora ver como é que vai recuperar e acontecer. Mas é sim uma dúvida boa. Agora, a resposta é difícil de dar, viu, Flávio? Mas é legal. É uma consideração que tem que ser realizada também. A gente via no Brasil, quando eu fiquei lá no Zé Pedro, eu fiz a residência lá, ele era um grande motivador do heterotópico. Mas hoje a gente tem visto e tem vivenciado aí com o Flávio Brito, que hoje a gente está conseguindo, parece que, preparar mais o receptor. Então, muitas vezes chega aqueles casos com a pulmonar estourando, pulmonar elevada, que você, no caso dos compensados, que fala, isso aí não vai dar para transplantar, tem que considerar uma assistência ou um heterotópico. E aí a gente acaba trabalhando em cima desse paciente e acaba preparando ele para uma melhor condição de transplante. Então, eu acho que esse preparo melhor do receptor também tem contribuído para a diminuição do uso do heterotópico. Pessoal, é um tema muito interessante. Nós poderíamos ficar Vou compartilhar a enquete aqui, Gustavo, antes de encerrar. Sim, por favor, Léo. Por favor. Vamos ver aí, ó. Compartilhando o resultado. Ó. 28% usa rotineiramente o custodiol em cirurgia cardiovascular, seguido por 19% que usam Delnido e Santomas em 17%. 67%, ou seja, a maioria já teve experiência com o custodiol. Isso é muito interessante. Eu já tenho uns 3 anos que em cirurgias valvulares, que não revascularização do miocárdio, a minha cardioplegia de eleição é o custodiol e eu sinto uma melhora nos resultados com o uso dessa cardioplegia. Então, é a nossa cardioplegia de escolha. E quando não tem disponibilidade, aí sim nós utilizamos a Delnido. Como eu disse, é um tema muito, muito interessante, que daria
margem para a gente discutir por muitas horas ainda, mas devido ao adiantado aí do nosso tempo, o Dr. Marcelo vai ter uma jornada grande pela frente, então nós vamos encerrar esse webinar, agradecer mais uma vez a Contat pela parceria na realização desse evento, agradecer todos os palestrantes, também os espectadores, Dr. Flávio e demais colegas da cardiologia que estão acompanhando conosco aqui, e desejar uma boa noite, que fiquem todos muito bem e que logo mais tudo isso vai passar. Um grande abraço. Obrigado.